Agora sim nós vamos para Cuba. Isso porque durante o final de semana, inclusive nós temos imagens, o regime cubano realizou ali alguns exercícios militares muito semelhante com os exercícios realizados pelo poderoso exército venezuelano antes da captura de Nicolás Maduro. Não sei se será o mesmo fim de Díaz-Canel em Cuba, mas, Torre, nós podemos dar um VAR aí e colocar as imagens do treinamento das forças comunistas de Cuba, não é? Inclusive, em uma das imagens, que por algum motivo não aparece para mim, mas eu sei que está aparecendo para os senhores, os internautas ainda usa esse termo internauta? Acho que sim, né? Esse termo internauta era bem conhecido no começo dos anos 2010, agora não sei se ainda se utiliza. Mas os internautas destacaram que eles estariam utilizando ali espingarda de pressão para fazer o treinamento. Eu não sei qual sentido possa ter a divulgação dessas imagens, lembrando que essas imagens foram divulgadas por um membro do Partido Comunista cubano, Roberto, agora não me lembro o nome dele, o sobrenome dele, mas que ele é do comando do Partido Comunista. Ele diz que a palavra rendição foi retirada do vocabulário do exército cubano. O que está acontecendo na prática é uma pressão americana a países que fazem negócio com Cuba e de alguma maneira forneciam ou fornecem petróleo a Cuba. Ontem, um navio cubano que chegou à Jamaica teve que voltar vazio. A Jamaica era um dos países utilizados ali pelo transporte de petróleo em direção a Cuba. Petróleo esse que depois era revendido, tá? A gente teve essa informação também durante o final de semana, eu vou trazer isso. Mas a Jamaica impediu ali, falou não dá mais, por conta, obviamente, dessa pressão americana. Lembrando que o presidente Trump anunciou na quinta-feira que países que façam negócio com Cuba relacionado a petróleo podem ser tarifados. Eu quero ver, estou esperando. Deve ter algum navio brasileiro que circulando por aí, levando petróleo para Cuba. Essa é uma suspeita minha, tá? Não tenho como confirmar isso como uma notícia, mas você já pensou? Bom, a Jamaica, na base do reggae, falou reggae no petróleo, no problem. No woman, no cry, no petróleo, no cry. A música do Bob Marley. Pois é, os jamaicanos espertos já cortaram esse fornecimento e a grande pressão também, além desses países da América Central, é em cima do México. A presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, estava bem nervosa esse final de semana, bateu boca com um jornalista sobre essa questão e disse que o fornecimento de petróleo a Cuba será discutido diplomaticamente. Não tem muita diplomacia, a administração Trump já mandou o recado que os países que negociarem, enfim, serão tarifados, e o México, eles estão só esperando a Cláudia Sheinbaum dar um passo errado. Acredito que ela não irá dar esse passo. E por que é feito esse trabalho de impedir que Cuba receba esse petróleo? Cuba consome tanto petróleo assim? Não. E aí tem informação que eu disse que traria, que saiu no final de semana, de que 70% do petróleo que chega em Cuba, petróleo venezuelano, petróleo, enfim, ele era revendido e o lucro ficava, obviamente, para Cuba. Então, era uma maneira da Venezuela sustentar o regime cubano. Ou seja, eles mandavam o petróleo como venda, entre aspas. A Venezuela está vendendo petróleo para Cuba, mas, na verdade, devia ser um preço de custo, a gente diz no interior, né? E aí Cuba revendia esse petróleo e também era uma maneira de driblar ali as sanções, enfim, apesar que Cuba também é sancionado. Então, essa questão do petróleo ela é extremamente importante, não para o consumo interno, mas para sustentar o regime, assim como eram mais médicos. Reparem que a administração Trump trabalha na questão do petróleo e dos mais médicos. No ano passado, muita gente foi sancionada pelos Estados Unidos ligada a esse programa Mais Médicos, inclusive o ex-ministro da Saúde do Brasil, né, o Alexandre Padilha. Bom, ontem à noite, o Díaz-Canel, ditador cubano, foi mais ou menos na linha aí do presidente iraniano e disse que Cuba está pronta para negociar com os Estados Unidos. E a declaração veio depois que o presidente Trump, falando, acredito eu, ali em Mar-a-Lago, enfim,
que disse, o Trump disse, se eles não negociarem, o regime vai cair, a Cuba está indo muito mal, aquela coisa toda, aquele já meio playbook do Trump, né? Quando ele quer falar de algum país, eles estão indo mal, não sei o quê, aquela coisa toda. Só que no caso de Cuba, realmente, a economia está colapsando. Enfim, na verdade já colapsou, só falta fazer o anúncio, né? E o Dias-Canel, então, disse que Cuba estaria apta a negociar, desde que seja em uma condição de igual para igual. O Dias-Canel, nem se ele fumar a Jamaica inteira, já que citamos a Jamaica aqui, pode acreditar que eles possam sentar de igual para igual com os Estados Unidos. Qual seria a negociação que o presidente Trump poderia colocar à mesa ali de Cuba? Né? E o Marco Rubio, que eu não citei ele aqui, mas que é com certeza o grande arquiteto dessa coisa toda. Eu não vejo Cuba oferecendo aquilo que é impensável, ou seja, um rompimento com a China e com a Rússia. Né? Isso não existe. Se o presidente Trump acreditar nisso, aí, bom, aí ele vai acreditar em duende, né? Para ele acreditar, ele também precisaria fumar a Jamaica inteira e ainda assim não teria como acreditar. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Cuba não tem o que oferecer, a não ser, na verdade, não Cuba, mas o regime cubano só tem uma coisa a oferecer, que é a sua própria capitulação. Né? De repente, uma anistia para os líderes do regime, alguma coisa assim, algum abrigo também lá na Bielorrússia, na Rússia, em algum lugar, e o fim do regime. Eu fiquei sabendo de uma informação esse final de semana que me impactou muito. A maior presença militar, não presença militar, mas a maior base, desde espionagem, desde, enfim, russa, fora da Rússia, eu imaginava que ficasse na Bielorrússia, ali do ladinho, né? Até a Bielorrússia foi utilizada, inclusive, no início da guerra ali, né, para invadir a Ucrânia, aquela coisa toda. Então eu imaginava que o maior centro de operação fora da Rússia fosse na Bielorrússia. E eu descobri esse final de semana que fica em Cuba. A maior presença de inteligência, de operação, de logística russa fora da Rússia fica em Cuba. Então é por isso que eu digo que não tem como o Dias-Canel ligar para o Trump e dizer não vamos, que nem o outro companheiro dele que mora em Brasília fez, não, nós vamos nos distanciar aqui da Rússia e da China. Isso não tem como. Então, eu acredito que a única opção que esteja na mesa para o regime cubano seja realmente a capitulação do regime com um acordão ali, uma espécie de anistia para a liderança do Partido Cubano, Partido Comunista Cubano, desde que, obviamente, eles saíssem de Cuba. Existe um perigo nisso, né? Existe um perigo, porque os republicanos não ficarão para sempre no poder. Cedo ou tarde, os democratas vão voltar. Isso é um fato. Não imaginem que nós vamos ter que conviver ainda com presidentes democratas nos Estados Unidos. É assim que funciona. Tanto no caso de Cuba quanto no caso da Venezuela, se essa queda dos regimes não for muito bem feita, e essa é a preocupação do Rubio, os senhores podem ter certeza que no terceiro mês de mandato deste presidente democrata, seja ele quem for, nós teremos os contragolpes, ou seja, seria o contra do contragolpe, né? Eles tentando tomar o poder de novo, ou por via armada, ou por via, enfim, de um golpe. Então, é algo extremamente sério e importante que precisa ser muito bem conduzido.